Então, gente, bom dia. Aqui é o professor Carlos Lustosa e nós vamos aqui para a nossa aula de cozinha oriental, cozinha asiática. Vamos para o outro lado do mundo. E a cozinha asiática ela é muito famosa e conhecida mundialmente, né? Ela não é restrita à sua região. Temos muitas comidas famosas, né? Pratos famosos que se espalharam, acabaram se espalhando pelo mundo inteiro e acabaram se fundindo também, influenciando outras cozinhas, né, de outros mundos. A cozinha japonesa, a cozinha chinesa, a cozinha indiana, a cozinha árabe, que talvez sejam as mais famosas, né, de todas. E nós vamos dar início aqui à nossa aula de cozinha oriental, cozinha asiática. Então, gente, a gente veio para a Ásia. E o continente asiático é essa coisa gigantesca, né, que a gente pode ver aqui pelo mapa, né? Ele está situado, a sua maior parte está no hemisfério norte, né, e faz fronteira com a Europa, a África, faz... Vou pegar aqui. Aqui é a Europa, aqui é a África, né, a Oceania a partir daqui, e essa pontinha aqui também faz contato com a América. É o maior continente que existe. Tem pelo menos 50 países. Eu vou dizer assim, pelo menos, porque assim como tem muitas questões políticas que envolvem os países desse continente, né, da Ásia, esse número às vezes pode ser maior ou menor, dependendo da questão política, como os outros países os consideram, certo? Tem uma população de 4,4 bilhões, é muita gente. Aqui eu queria ressaltar que a maior parte da Rússia, né, a Rússia mais ou menos bem por aqui, ficam os Montes Urais, e parte da Turquia estão situados aqui na Europa. Certo? Esses dois países, a Turquia e a Rússia, são o que a gente chama de países transcontinentais, ou seja, a sua área está em dois continentes, né? O que a gente considera dois continentes, a Ásia e a Europa. Só a título de curiosidade. Sobre o clima e o relevo da Europa, a gente pode ver, vamos aqui no clima, né? A gente tem essa parte mais próxima aqui do Equador, que é o clima equatorial. Aqui nós temos um clima tropical, né? Que chega aqui na região da Índia, desse Golfo de Bengala. Lembra do tigre de Bengala? É por conta aqui do Golfo de Bengala, né? Aqui, nessa parte da Península Árabe, nós temos um clima árido. Aqui nós temos um frio de altitude bem no centro do continente. É bem por aqui que está o Monte Everest. Né? Então, realmente é muito frio. Aqui em cima, lá na Rússia, já no Ártico, nós temos um clima subpolar, tem um clima frio de continente, ou seja, são vários tipos de clima diferentes. Aqui no Japão, nós temos o clima temperado, nessa parte da China, na península das Coreias, né, um clima mais temperado e tal. Nessa parte aqui da China, nós temos o clima tropical úmido. Por essa região aqui é onde ocorrem as famosas monções, né, que são aquelas tempestades e tal. Aqui na questão do relevo, ó,
Aqui o Himalaia, né, que é onde a placa tectônica da Índia se encontra com a placa tectônica da Ásia e faz com que o Himalaia, o Monte Everest, surja, né, a parte mais alta do nosso planeta, o Monte Everest, está aqui. Temos muitas planícies, né, na região aqui da Sibéria, da Rússia, aqui na região da Ásia Central também. Temos algumas partes mais altas aqui na Península Ibérica, nessa região do centro aqui também temos muitas montanhas. Aqui na China, né, naquela região do deserto de Gobi, que já é uma altitude um pouco maior. E aqui na região da Indonésia também, a gente vai encontrar alguns montes. Mas aqui, por exemplo, na Índia, é uma região praticamente apenas de planície, né? Na China também tem uma grande planície. Na chamada Indochina também. Então, tudo isso vai influenciar tanto o clima quanto o relevo, vai influenciar no tipo de produção que eles vão ter, né, tanto de rebanho quanto de plantações, e, obviamente, isso vai influenciar na alimentação, na cozinha, né, na gastronomia deles. Falando da gastronomia da Ásia, como ele é o maior e mais populoso continente de todos, tem muitas culturas diferentes. E muitas delas, né, têm suas cozinhas muito específicas. A cozinha oriental, ela é vista como uma das heranças culturais, culinárias mais ricas e diversificadas do mundo. Se a gente parar para pensar na comida japonesa, for comparar com a comida israelense, depois for comparar com a comida indiana, né, com a comida aqui das Filipinas e tal, é muito distinto. Apesar de ser o mesmo continente, é muito diferente, né? São muito distintas essas preparações. Às vezes, uma influencia a outra, né? Como a China influenciou o Japão, como a Índia influenciou essas outras regiões aqui de Tailândia, Vietnã, como essa parte árabe, que tem algumas coisas em comuns. Mas são muito, mesmo assim, são bem distintas entre si, né? Essas principais regiões, né? E essa culinária, né, essa gastronomia, essa cozinha oriental acabou influenciando também outras partes do mundo, né, que receberam essas comunidades. Aqui no Brasil nós temos uma grande comunidade japonesa, né, que chegou através daquele famoso navio no Porto de Santos e iniciou a maior comunidade japonesa fora do Japão. É por isso que o sushi é tão popular no Brasil, né? Os Estados Unidos receberam uma quantidade enorme de chineses que foram trabalhar nas linhas de ferro deles lá, e isso acabou fazendo com que a cozinha chinesa, os pratos chineses, se tornassem muito populares lá, né? Existem até os pratos sino-estadunidenses, né? Que é a mistura, uma fusão deles dois, que surgiram lá com influências da China. E assim a todas as outras culturas ao redor do mundo, né? A Índia influenciou comidas na África, na Jamaica, enfim, tanto pela sua personalidade, né, quanto pela difusão dos seus povos, né, os povos que foram se espalhando pelo mundo, a Ásia influenciou diversos outros países em outros continentes. Umas características interessantes da cozinha asiática, da culinária asiática, são os hashis, né, que são aqueles palitinhos, aqui um exemplo, que eles são utilizados por várias culturas daqui, né, tanto da
aqui no Extremo Oriente, quanto no Sudeste Asiático, que são utilizados para pegar as coisas sólidas, né, os alimentos sólidos. E essa colher aqui, que é diferente das colheres que a gente utiliza, porque ela tem um fundo achatado, que é utilizada para tomar os líquidos. Falar um pouco aqui da história. A Ásia, ela tem registros históricos de seres humanos lá há pelo menos 4.000 anos. Aqui, nesse mapa aqui, a gente vê algumas das principais civilizações do mundo, né? E nós temos aqui a civilização mesopotâmica, que surgiu ali entre os rios Tigre e Eufrates, né? Quem lembra de história consegue lembrar disso, né? Temos a civilização hindu, que surgiu ao longo desse rio aqui, perto de onde é a Índia. Temos a civilização chinesa, que surgiu ao longo do Rio Amarelo, né, e do Rio Azul. E, claro, temos a civilização egípcia, que é já no continente africano, mas que também, de certa forma, influenciou parte da Ásia, né? Mas as principais seriam essa, a árabe, a hindu e a chinesa, que surgiram nessa região da Ásia. E cada civilização teve suas características próprias, né? Mas elas se formaram à margem de rios férteis, enquanto as outras se formaram nas estepes, né? Que são aqueles largos campos, né? Que eram habitados por nômades que avançaram para outras regiões do continente. Essa região bem aqui da Ásia Central, um pouquinho mais para cima aqui, tinha muita civilização nômade, porque a vegetação não contribuía muito, nem o clima, e o fato de estar longe dos mares, né, dificultava eles de transitarem. Então, é uma região que tinha muitos nômades. Mas isso aqui a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, certo? Então, devido essa grande continente ser tão grande, né, ele acabou sendo dividido e tem historicamente sido consideradas várias divisões do continente asiático, certo? Entre as civilizações mais importantes ao longo da história estão a civilização cínica. Cínica não é de cinismo, viu, gente? É de cínico, que é uma palavra que está ligada à China, aos chineses, né? Então, a civilização cínica, ela ocupou os territórios que hoje estão a China, a Mongólia, a Coreia, as Coreias, né? Taiwan e o Sudeste Asiático. Uma civilização muito grande, né? A civilização hindu, que ficou ali naquela região da Índia, e a civilização islâmica, que ocupa o que se chama hoje de Oriente Médio, né? Que nós temos algumas representações dessas civilizações, né? A civilização cínica, né? Que estava sempre de guerreiros muito famosos, né? Conquistadores, Gengis Khan, aquela coisa toda. Aqui a civilização hindu e aqui uma foto recente, né? Dessa civilização islâmica próxima do grande templo, né, de Meca. Uma divisão que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina são essa região aqui de Ásia Central, Ásia Oriental, Sudeste Asiático, Ásia Meridional e Sudoeste Asiático. Aqui, Sudeste Asiático,
A Ásia Oriental, também conhecida como Extremo Oriente, que é essa aqui em amarelo. Nós temos a Ásia Meridional, que é essa aqui tem a Índia e os seus países vizinhos. O Sudoeste Asiático, que é onde pega essa parte aqui da Península Arábica. Temos aqui também a Ásia Central, que é essa aqui que está em roxo. E aqui em cima nós temos a parte da Rússia, né, que é a parte asiática da Rússia. Vou começar falando do Sudoeste Asiático. O Sudoeste Asiático também é chamado de Ásia Ocidental, tem 15 países, incluindo esses que fazem parte da Península Arábica, que são o Iêmen, Omã, os Emirados Árabes, o Catar, o Bahrein, a Arábia Saudita, o Iraque, a Jordânia, né? Aí temos aqui em cima Israel, Líbano, a Síria, certo? Que eles estão divididos aqui pelo Mar Vermelho, né? Que é a divisa com o continente africano. Essa parte aqui, ela integra o que a gente chama de Oriente Médio, pode ser considerado também os países que ficam ali na região norte da África. O Sudoeste Asiático é essa parte, que inclui a Península Arábica. Oriente Médio é um conceito mais cultural, certo? É um conceito que engloba os países de cultura islâmica. Aí você vai ter Egito, Líbia, Marrocos, né? Outros países que estão mais centrados ali na região norte da África. Essa seria a diferença. Como a gente está estudando o Sudoeste Asiático, a gente vai entrar um pouco também na cultura do Oriente Médio, obviamente, não tem como a gente fugir disso, né? Então, essa região aqui do Sudoeste Asiático usa bastante azeitonas e azeite, pão pita, que é aquele achatadinho, né? Mel, semente de gergelim, tâmara, sumagre, que é uma espécie de tempero, grão de bico, hortelã e salsa. São alguns ingredientes bastante comuns lá, né? Entre os pratos mais comuns estão os quibes e a shawarma. O trigo e arroz são as principais fontes de alimentos de carboidratos, né? Assim como a cevada e o milho. O milho, lembrem-se, é uma planta que é originária das Américas, mas que foi levada pelos europeus para outras partes do mundo, certo? O pão, ele é consumido em praticamente todas as refeições, e a manteiga e a ghee, né, que é uma manteiga clarificada, são as principais formas, as principais gorduras utilizadas no cozimento. O azeite de oliva também é principalmente usado nas regiões que estão mais próximas ali do Mediterrâneo, né? Aqui, entre os preparados de carne, se destacam as carnes grelhadas, os kebabs, que são aqueles espetinhos de frango, né? Perdão, aqueles espetinhos de carne moída, que são feitos de frango, vaca ou de cordeiro. E a carne suína, ela é proibida, ou seja, ela é um tabu para a maioria desses países islâmicos. Certo? E para os judeus também, né? No caso de Israel. Os guisados de carne e legumes servidos com arroz ou bulgur. Bulgur é um trigo, uma espécie de trigo. E pão são outras formas de preparar a carne. Certo? Se utiliza muito repolho, espinafre e acelga, cebola e alho, cenoura, nabo, beterraba, azeitona, grão de bico, né, como a gente falou, os feijões e legumes também são bastante utilizados, porque muitas vezes eles deixam até de comer carne. Os iogurtes e queijos são uma fonte importante de proteína. As especiarias e ervas mais usadas são o cominho, a noz moscada, a cúrcuma, a hortelã, a salsa, entre outros. Tem um que eu gosto muito de usar, que é o za'atar.
que é uma mistura de tempero, que tem cominho, gergelim, eu gosto bastante. E é também bastante utilizado nessa região. O café turco, né, que é um café forte e espesso, e os chás são as bebidas mais populares. Lá eles tomam muito chá de hortelã, principalmente durante as refeições, e o chá de romã também. Suco de romã também, né? Agora nós vamos aqui para a Ásia Central. A Ásia Central, minha gente, é essa aqui que é formada pelo Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Essa parte aqui, que fica bem no meio da Ásia, vou voltar bem aqui para a gente lembrar. Ó, tá vendo aqui, ó? A parte roxa, fica bem no meio da Ásia. Ela tem um clima muito seco e semiárido, a vegetação de estepes e áreas desertas, né? Os grandes rios são o Dária, o Amudária e o Sirdária. A Ásia Central tem uma história que foi determinada muito pelo clima e pela sua geografia, e essa aridez toda, né? Esse clima de deserto, fez com que a prática da agricultura e a distância para o mar se tornasse muito difícil, né? Aí se dificultava também, não só a agricultura, como o comércio. Atualmente, lá existem poucas cidades grandes. E a maioria dos povos de lá são nômades, né? Eles não eram muito estacionários. E eles ficaram até o século... Dominaram a região até o século XVI, né? Por volta de 1500 e alguma coisa. Que foi quando os povos sedentários começaram a chegar até lá e dominar tudo com o uso de armas de fogo. Então, a Rússia e a China, desde aquela época, né, do século XVI, e outras potências expandiram seu poder pela região, chegando a assumir maior parte da Ásia Central no século XIX. Após a Revolução da Rússia, em 1917, né, a União Soviética assumiu boa parte da Ásia Central. A Mongólia, que faz parte da região lá da Índia, e o Afeganistão, ficaram nominalmente independentes, mas sofriam muita influência, né, dos soviéticos. As áreas soviéticas da Ásia Central se industrializaram, né, receberam grandes investimentos da Rússia e tal, progrediram em infraestrutura, cultura e educação, e a desigualdade diminuiu. Entretanto, também eles sofreram com problemas do meio ambiente, né, e a questão social também chegou a um ponto em que não foi muito bem, não conseguiu evoluir o suficiente, né? E com o colapso da União Soviética, esses países, né, da Ásia Central ficaram independentes, que é o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, Quirguistão e Tajiquistão. Mas os antigos soviéticos, né, os antigos militares, acabaram dominando o poder dentro desses países. Tanto é que a maioria desses países, a maioria não, todos esses países são bilíngues. Eles falam russo e a língua natal, atualmente, né? Aqui nós temos, aqui é o Quirguistão, ó, esse homenzinho aqui com esses pães, né, em formato de prato, né, bem interessante, é do Quirguistão. Aqui nós temos um monumento, aqui no Cazaquistão. Aqui é uma turista brasileira, se não me engano, no Uzbequistão, e aqui são mulheres fazendo comidas de rua, né, que são massas com legumes, né, eles comem também muitas massas lá. Chegamos aqui na Ásia Meridional, que é o continente a parte do continente bastante influenciado pela Índia, né, mas que tem também outros países como o Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão.
tem civilizações muito antigas aqui na Ásia Meridional, né? A civilização hindu tem mais de 4 milênios, né? Em muitos registros, né? Os seus livros, o Mahabharata, né? Toda a cultura indiana é milenar, né? A questão do yoga, a alimentação, que os conceitos indianos que influenciaram bastante o Ocidente, principalmente depois da década de 70, né? Os vários conceitos, né, indianos mostram a força dessa cultura, né, que é milenar. E aproximadamente 1,7 bilhão de pessoas vivem nessa região, né, da Ásia Meridional. E são Índia, Paquistão e Bangladesh são três países que estão entre os 8 mais populosos da Terra. A distribuição territorial é bastante irregular, que a maior parte dessa população vive próximo dos rios e do litoral. Então, assim, as densidades demográficas estão muito altas, principalmente em Bangladesh, né, já que a área do país está situada na foz do rio Ganges. O alimento nessa parte da Ásia, né, ele é feito aromatizado, temperado com pimentas, pimenta preta, né, pimenta do rei, cravo, ervas e especiarias fortes, junto com a manteiga ghee, que é a manteiga clarificada. Outros temperos são o açafrão e o cominho, que são muito utilizados para fazer o curry. Curry é uma mistura de temperos, né? Ele pode ser seco, pode ser pastoso. E toda essa gastronomia, né, toda a culinária, ela é muito influenciada pelas práticas hindus e pela cultura. Um dos pratos muito comuns dessa região é um pão chato, achatado, conhecido como naan. Ele também pode ser chamado de chapati na Índia. Geralmente eles usam gengibre tanto para comidas doces quanto para salgadas. O frango e a cabra e o cordeiro são as proteínas mais comuns, porque a vaca é sagrada em muitas regiões, principalmente na Índia, por conta da cultura hindu. E esse tabu de comer carne bovina também se estende até a carne de búfalo, né? Porque são parentes, a vaca e o búfalo. E a carne de porco também é pouco consumida porque muitos hindus, né, e muçulmanos evitam. A cozinha tem sobremesas muito fortes, feitas a partir de produtos lácteos, e muitas sobremesas são feitas a partir de amêndoas, misturadas com compostos lácteos. Aqui nós temos uma sobremesa que ele é feita com a massa, que é semelhante ao marzipan, e o recheio é feito de pistache. E aqui nós temos outras formas de servir os alimentos lá, né, na Índia. Chegamos na Ásia Oriental, essa região da Ásia que nós temos o Japão, a China, a Mongólia, as Coreias, né? Tem também Taiwan, Hong Kong e Macau, que são territórios chineses, né? Confusão lá de Hong Kong. Questões políticas, né, envolvendo a China também, mas que a gente não vai entrar muito nessa questão. Mas, enfim. A Ásia Oriental também é chamada de Extremo Oriente. E também tem culturas milenares e cheias de tradição, né? Ela ocupa 32%, um terço do continente asiático, e tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, cerca de 40% da população do continente, e 1/5 da população mundial vive nessa região. Ele é muito denso,
né? Tem uma população, a quantidade de pessoas aglomeradas é muito grande, né? Cerca de 131 habitantes por quilômetro quadrado, significa ser 3 vezes maior que a média mundial. Lá tem muitas religiões, as principais são o budismo, o confucionismo, né? O confucionismo e o taoísmo. E assim como tem o shintoísmo também no Japão. E aqui nós temos alguns exemplos, né? A muralha da China, uma japonesa e 4 coreanas. Chegamos aqui no Sudeste Asiático, que é uma região, minha gente, que passou por muita dominação de outros povos, principalmente os europeus, né? Eles chegaram aqui e foram influenciando essa região, né? É formada pelos países Mianmar, Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Indonésia, Malásia, Bornéu, Filipinas e Singapura. Todos se misturam de uma certa forma ou de outra, né? No século passado, o que é hoje a Malásia, Filipinas e Singapura, costumava incluir os grandes impérios malaios de Srivijaya e Malacca. Os povos vietnamitas, birmanês e Khmer, eles compunham 3 principais reinos que governavam o continente asiático, nessa região que é chamada de Indochina. É um termo antigo, né, que ainda hoje serve para se referir a essa região, a alguns locais dessa região. E o reino de Champa também teve um papel muito importante nessa região do Sudeste Asiático, porque ele era o ponto de parada entre a Índia e a China, né, que eram as rotas das especiarias, o principal destino das rotas das especiarias que os europeus tanto queriam para fazer comércio, né? E é isso, minha gente, a aula de hoje fica por aqui. Alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, fique à vontade. Professor, tem uma pergunta sobre o tópico anterior. Acho que já passaram dois. Em relação aos palitos que o senhor tinha falado. Achei, rachê. Rachê. Assim, certo. Por que será que a gente aqui na nossa cultura, né, do Ocidente, não adotamos, né, esse método? Uhum. Por exemplo, no processo de colonização. Por que a gente não... Porque para cá ele não pegou, né? A gente usa mesmo outros utensílios. Então, tem a questão dos utensílios para a sociedade oriental também, às vezes, tinha uma questão de status, sabe? Porque como a maioria das pessoas comia com a mão, mesmo na Europa, quem tinha garfo e colher era considerado rico, era da nobreza, não era todo mundo que tinha. Então também tem essa questão. Mas, assim, quando a gente domina, né, o uso dos palitinhos, né, do hachis, eu acho até mais prático. E suja menos coisa, né? Enfim, assim, mas é mais questão de gosto. Mas tem isso também do status que os talheres davam antigamente, né? Antigamente as pessoas do Ocidente, né, da Europa, guardavam os talheres, passavam de gerações para gerações e tal. As pessoas andavam com um conjunto de talheres no bolso para quando fossem consumir. Tem um caráter de status também, sabe? Certo. Eu nunca usei não, mas é bem interessante. Obrigada. Vamos praticar isso aí na aula. Certo. Mais alguém? Pois é, então, ficamos por aqui, minha gente. Bom que hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo. Obrigado pela participação de vocês. Eu vou deixar uma atividade para vocês responderem, certo? E nós nos vemos na próxima aula. Obrigado para todos e bom dia. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, até a próxima.
Tchau, até lá. Tchau, professor. Até mais. Até mais, obrigado. Eu vou tentar fazer